Mensagem número 55, suportemos, baseada numa epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 4, onde Paulo diz: tenha a paciência a sua obra perfeita. E Emmanuel comenta: detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite generosa que talhes plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropies das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te desta paciência perfeita, que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Interessante essa conclusão, né? A alegria dos homens é a paciência de Deus. Nós não teríamos nenhum momento de alegria se Deus não fosse infinitamente paciente conosco, né? Sobretudo se a gente considerar que nós somos, como espíritos imperfeitos que somos, né? A gente o tempo todo se esquece dessa onipresença divina, né? Se esquece de Deus, mas Deus não se esquece de nós, né? Porque quando Jesus diz, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, ele está exatamente ressaltando que mesmo a aflição é um recurso divino para nos recolocar no caminho, né? Ou seja, por exemplo, a gente pode pegar isso no nível mais grosseiro do corpo, né? Se nós não sentíssemos dor, nós não viveríamos talvez um minuto, porque o que faz com que nós protejamos o nosso corpo são os avisos da dor, né? Doeu num lugar, você sabe, bom, aqui eu preciso cuidar de alguma coisa, né? A gente corta uma mão, aquilo ali fica super sensível, né? Por quê? Porque o corpo precisa cicatrizar, né? Aquilo tem que ficar um pouquinho, um pouquinho parado, né? Um pouquinho sem utilizar, né? Digamos, um corte na mão, por exemplo. A gente já não consegue pegar as coisas com aquela mão, né? Direito e tal. Por quê? Porque aquela mão precisa ficar um tempo parada para que o corpo possa fazer o seu trabalho de recomposição, né? Então, a dor, assim como a dor física, as outras dores, os outros sofrimentos também, as outras aflições, também são indicadores do que a gente precisa cuidar, né? De para onde nós precisamos olhar, né? De algo, aponta para algo que nós não cuidamos direito, né? E por isso não está funcionando tão bem, nós precisamos agora corrigir, né? Então, até na aflição, a paciência de Deus está presente, né? Mas aqui, Emmanuel já começa, desde ali do primeiro parágrafo, falando de quando a gente já nasce no mundo, né? A gente nasce no mundo completamente desprotegido, né? E
a misericórdia divina, nesse momento, ela se manifesta para nós através da afeição materna, né? Porque vamos pensar bem no papel da mãe, né? Quer dizer, o bebê, assim, causa todos os transtornos do mundo, né? Acorda de noite, fica com cólica, né? Adoece, tem que ir para o médico, tem que levar para tomar vacina, né? Então ele é um super trabalho, mas a energia materna é uma canalização dessa misericórdia divina, né? Dessa paciência divina, para quê? Para que aquele bebê desprotegido possa crescer, ficar forte, né? E ter essa oportunidade de usufruir de uma reencarnação para evoluir espiritualmente, né? Mas Emmanuel, ele dá ainda aqui outros exemplos, né? Como por exemplo também os professores, né? Que ao longo da nossa vida tiveram muita paciência quando a gente ali sendo alfabetizado, né? Não conseguia escrever direito, fazendo o caderno de caligrafia, e ali com muita lentidão, né? Com muita dificuldade, né? Os pais em casa também às vezes ajudando na tarefa de casa. Tudo isso são expressões dessa paciência divina da qual nós somos permanentes objetos, né? Por isso que Emmanuel diz aqui no final que a alegria dos homens é a paciência de Deus, né? A alegria que nós temos de ser o que somos hoje, né? Graças a essa paciência divina que se expressa de diferentes modos, né? Muitas pessoas descrentes falam assim: eu olho para todos os lados e não vejo Deus, né? Por quê? Porque Deus se manifesta nas expressões de vida, né? Na sombra da árvore, né? Que nos poupa do calor, né? No sol, né? Que nos dá energia de vida, né? No alimento que chega na nossa mesa, né? E em todas as coisas que ao nosso redor apoiam a nossa existência, né? Então, nós não podemos assim querer, vamos dizer assim, definir Deus em sua essência absoluta, porque o que a gente consegue ver de Deus são as suas manifestações, né? Por exemplo, o planeta Terra girando em torno do Sol, né? Junto com mais 9, eu não sei se são 9 hoje, né? Cada dia descobrem um, mas quando eu estudei geografia eram 9, né? Todos circulando ali, ninguém bate em ninguém, né? Tudo muito harmônico, né? A Terra fazendo o giro em torno do seu próprio eixo e trazendo o dia e a noite, né? O dia para a gente ter atividades, a noite para a gente descansar, repousar e recompor as nossas energias. Tudo isso demonstra a presença divina na nossa vida, né? Agora, o que é importante é que nós, como aprendizes do Evangelho, nos tornemos também a cada dia uma expressão maior dessa paciência, né? Dessa paciência que sabe trabalhar com o tempo, porque a paciência, ela é uma qualidade ativa, ela não é uma qualidade passiva, né? Ela não é ficar parado esperando que as coisas aconteçam, não. A paciência é um olhar de sabedoria que consegue perceber o momento de semear, o momento de cultivar, de regar, né, de nutrir, e o momento de colher, né? Então a paciência, ela sabe esperar cada momento, ela não se precipita, né? Ela é ativa, mas é uma atividade serena, né? E ela também se apoia, sobretudo, na confiança, porque quando a gente tem paciência é porque a gente confia que o resultado virá, né? E falando em termos de caminhada espiritual, que é o nosso tema aqui no estudo do Evangelho, né? A paciência é essa confiança de que nós vamos obter o resultado da nossa evolução espiritual, né? Que nós vamos adquirir as virtudes que precisamos adquirir, ainda que tenhamos idas e vindas no nosso caminho, ainda que não consigamos estabilizar, né, essas qualidades de compaixão, de amor e de alegria, né, que muitas vezes se manifestam em nós, depois parece que se recolhem dependendo das circunstâncias, porque nós ainda estamos caminhando, né? Agora, o importante, quando a gente incorpora essa virtude da paciência na nossa vida, é que a gente, mesmo quando tropeça, a gente não fica tombado, a gente se levanta e segue caminhando. Isso também é uma boa visão da paciência, né? Eu já vi uma definição de paciência também bastante interessante, onde se diz que é saber lidar com as adversidades. Porque realmente, quando as coisas estão adversas, aí
é o momento em que a nossa paciência está sendo testada, né? Porque é eu saber passar por aquele momento sem desespero. Porque a gente poderia dizer que para cada desequilíbrio emocional, para cada emoção perturbadora, tem um antídoto, né? E o antídoto do desespero é a paciência. Né? Porque o que é o desespero? Olha a palavra, né? Espero, que é esperança, desnegação, ausência de esperança. Se eu não tenho esperança, eu fico impaciente. Aí eu já quero resolver a coisa na marra, né? De uma maneira imediata, quero resultados logo. E essa semana eu vi assisti a um vídeo, né, no YouTube, onde o palestrante falava, reproduzia palavras que eu acho que são de Enfield, se eu não me engano, que são muito bonitas, quando ele diz assim: se não houver frutos, valeu pela beleza das flores. Se não houver flores, valeu pela sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu pela intenção da semente. Né? Que eu achei assim uma coisa maravilhosa, né? Ou seja, o que nós temos que manter, porque é a única coisa que está sobre nosso controle, porque nós já falamos várias vezes aqui, nós não temos controle sobre os processos da vida, eles caminham independentemente da nossa vontade, né? Para rumos que muitas vezes nós não desejaríamos. Então muitas vezes a gente não colhe os frutos daquilo que nós imaginávamos, né, que iríamos colher, aqueles frutos que imaginávamos que iríamos colher. Mas uma coisa que nós podemos controlar e manter sempre viva, que está na nossa mão manter sempre viva, é a intenção da semente, de estar semeando o bem, com essa esperança de que o bem semeado frutificará em algum momento. Nós podemos não saber quando, né? Nós não podemos saber em que momento, mas nós já podemos ter, baseado na experiência que temos já, né, de prática e de estudo evangélico, que ele vai frutificar. Né? E tendo isso, aí a gente pode ter essa paciência perfeita que Paulo recomenda a Tiago. Né? O que é a paciência perfeita? É aquela paciência que sabe esperar o momento de colher o fruto. Né? É aquela paciência que permanece harmonizada com a natureza. Né? E como é que a natureza funciona? Né? Ela tem primavera, verão, inverno, outono. Né? Ela não vai produzir no inverno nem no outono, ela vai florescer na primavera e produzir no verão, né? É assim que acontece na natureza, ou seja, existem estações, existem momentos, né, próprios para cada coisa. Então, ter a paciência perfeita no nosso caso é justamente saber o momento de semear, né? E saber o momento de nutrir e regar, e saber o momento de colher.